bom dia. Começa nesta quarta-feira, dia 17, a tradicional, este ano diferente, a quarta-feira de cinzas. Hoje, tradicionalmente, a população cabense saía às ruas a 0 hora para acompanhar o bloco do defunto, né, que tem aí na coordenação Balbino e que todo ano enterra um político. No passado, eu lembro que alguns políticos se aborreceram, até ameaçaram o Balbino, né, com ação na justiça, mas depois os políticos entenderam que isso não passa de um momento de carnaval, e aí até se dizia, né, que o político que fosse enterrado não seria reeleito à Câmara Municipal, e isso já foi quebrado, tá certo? Um abraço aí para o Balbino e toda a sua equipe. Balbino me informou, né? Se vai ter live. Se alguém tiver aí contato do Balbino, peça para ele dar um alô para a gente aqui, ou na live, dizer se vai, né, Stephanie? Dizer se vai ter realmente ou não hoje a concentração live para acompanhar, porque como é a tradição do bloco enterrar um político, né, não sei se esse ano, por conta da pandemia, não vai haver essa cerimônia. Agora são 7 da manhã, são 7h02. É um prazer, né, estar com você, internauta, a partir de agora, você que me acompanha diariamente, a você que me escuta pelo rádio também, né, e eu agradeço o carinho das pessoas quando eu encontro na rua, até mesmo criança, né, que fala o meu nome com uma certa emoção, com uma certa alegria. Isso é muito gostoso. Quando vem das crianças, melhor ainda, porque a gente sabe que não existe malícia. O menino que lhe acompanha pelo rádio sabe quem você é. E aí eu estava na minha casa, passou um garoto de bicicleta e ele gritou em voz alta, né, o meu nome, e eu acenei para ele, né, e aí com essa questão de máscara a gente não sabe nem quem é, mas aí eu agradeço pelo carinho. Agradeço também ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, pelo dia de ontem. Ontem foi um dia, Glitz, não muito fácil para mim, o dia já começou difícil. Mas nem isso me desmotivou. E eu disse em 2 ou mais momentos do meu dia, não foi, Steph? Eu disse ontem, eu não vou perder o controle emocional. Ontem eu recebi algumas notícias que me inquietaram na hora, né? E aí eu contei de 1 até 10, disse eu não vou aqui perder o controle. Eu vou manter o equilíbrio emocional. E quando foi antes do final da tarde, né, Steph? Antes do final da tarde, as coisas tomaram outro rumo. Porque muitas vezes, Gleitz, você é um cara batalhador e a notícia vem para você, você está tão bem espiritualmente, aí tem alguém que pelo zap, aí vem pelo Facebook, vê uma provocação, é uma pessoa da família, é uma pessoa que é próxima a você, mas essa pessoa é usada como instrumento para tirar o seu equilíbrio emocional. E aí você tem que se apegar ao Criador do Universo, pedir a Ele paciência, porque fique certo, você que está me vendo agora aí na internet, ou me vindo pelo rádio, quando você toma uma decisão de cabeça quente, vem as consequências. Fique certo disso. Se você se aborreceu com alguém da família, numa relação, por exemplo, né, um namoro, um noivado, um casamento, muitas vezes um ciúme bobo, muitas vezes um desentendimento. Se você vai para uma discussão, os dois, e um dos dois toma uma decisão na hora do calor, aí depois vem o arrependimento, né? Quantas vezes eu já me arrependi de uma decisão que eu tomei e tomei de cabeça quente, né? E aí não pode. Agora há pouco, vai fazer 10 dias, né? Um motoqueiro bateu em mim lá em Cerros Corais, me causando prejuízo, né? Eu estava no veículo com minha irmã e minha mãe, né? E aí o calor da emoção é para você agir, né? Mas aí você tem que, mesmo no prejuízo, né, dar uma recuada, contar de 1 até 10, para o pior não acontecer. Por isso que eu estou convidando você a refletir hoje. São vários momentos. Dizer a você que eu não sou diferente de você. Eu também tenho. Ontem eu me perguntou assim. Ontem eu tive uma conversa com o meu guru, né, de filosofia, que é o Levi Ribeiro, bacharel e presidente da Abismal, que é o meu guru na área de filosofia, porque ele é encantado com filosofia. Está sempre tratando desse assunto. E ele disse para mim também assim, a mesma coisa. Ele é um cara que reflete muito na vida e disse, Batata, muitas vezes você tem que apelar para o Criador do Universo, né? Quem somos nós diante do grande? Não somos nada. Aí você tem que ter
equilíbrio emocional, tá certo? Para você, internauta, meu bom dia. Para você que está me ouvindo no rádio, nosso muito obrigado. Como é que foi o seu café da manhã? Já tomou o café? Porque eu já tomei o meu. Hoje eu já tomei uma tigela, viu? Como é que é aquela vitamina de Macaíba? Logo cedo, e é gostoso, viu? Você pode não gostar, Stefano. Pela sua carinha, já vi que você não vai gostar. Mas já tomou, não? Já experimentou, não? Experimenta ver, tão gostoso. A tigela, quem toma muito isso é Nena do Mercadão. E foi ela que acabou também me incentivando para tomar aí, Nena, minha amiga, comerciante do Mercadão, tomar aí de manhã cedo, não todos os dias, mas 2 vezes na semana, uma vitamina de Macaíba. Agora são 7 da manhã, 7h06, cadê as manchetes? Estão aqui já, deixa eu falar aqui das manchetes. A internet não está fácil, né? O Brasil está assinando aí, né, uma 5G, é isso não? É isso? Eu acho que a China ganha. Já está em processo de licitação, né, para a gente melhorar, porque com a pandemia todo mundo usa a internet, mas não houve investimento no Brasil nessa área. E aí, por isso que a internet nossa é uma porcaria, não funciona. Aqui na rádio a gente entra em desespero. Segunda-feira foi um desespero aqui, com chuva, internet de péssima qualidade, entendeu? Mas aí eu espero que lá na frente, né, a gente possa ter um melhoramento, né, nesse serviço. Vamos começar pela Folha de Pernambuco. Mais 54 milhões de doses. Isso é vacina, viu? Para combater a Covid. Jornal do Comércio. Governo federal anuncia mais de 50 milhões de doses. A Tarde de Salvador. Rui Costa decreta toque de recolher na Bahia. Diário do Nordeste, Fortaleza. Camilo anuncia socorro ao setor de eventos. Tribuna do Norte, Natal. 6 hospitais operam com 100% de leitos crítico para a Covid. Isso lá em Natal. 0 Guará de Porto Alegre. Venda em supermercados crescem e amenizam queda no comércio gaúcho. Estado de Minas. Sob pressão, Minas pede mais vacina e leitos. O Dia Rio. Variante brasileira do coronavírus é detectada também no Rio. O Globo Rio. Sem novas doses, cidades de todo o país começam a suspender a vacinação. Estado de São Paulo. Capitais começam a paralisar vacinação e cobram do governo federal. São Paulo, Folha de São Paulo, Congresso deve barrar agendas de Bolsonaro, daqueles que defendem, né, Bolsonaro. Tá aí as manchetes de hoje. Eu quero mais uma vez saudar a você e dar um recadinho aqui para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não pensou no futuro. O meu recado aqui já pensou? A pergunta é, já pensou no seu futuro? Escolha o caminho e faça acontecer. Você que tem que escolher, tá certo? Não é ninguém, não. A decisão é sua. Faça Senai. 78% dos alunos são contratados porque as indústrias preferem a qualidade Senai. São cursos técnicos nas modalidades presencial e AD, todos com aulas práticas. E agora o Senai oferece também cursos pós-técnico. Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade, além de fardamento e material didático inclusos. Senai, o melhor ensino técnico e pós-técnico. Ligue 0800 600 9606 e faça já a sua inscrição. Como eu anunciei ontem, e ele próprio pediu autorização à minha assessora aí, Stephanie, para postar um card, e é o correto, né? Você, para postar um card aqui, tem que buscar a direção da rádio para poder postar, porque isso vai também para as mídias sociais. Como é o convidado de hoje, é o professor de inglês, com formação em comércio exterior, morador do Cabo de Santo Agostinho e do São Francisco, né? Eu lembro muito bem de você quando falar de Jesus Cristo, de Nazaré, você vê alguma coisa boa de lá, né? É isso, né? Muitas vezes é o preconceito. E aí, eu falava ontem com o meu guru de filosofia, o Levi Ribeiro, e disse, rapaz, esse menino é um menino dedicado, né? Um cara humilde, né? De pouca renda, mas aí tem formação no comércio exterior e também professor de inglês. Eu falo aqui do nosso amigo Gleidson Góes. Gleidson, microfone aberto, sua saudação aos internautas, os ouvintes também que acompanham a nossa rádio. E especialmente a sua comunidade, que é a comunidade do São Francisco. Bom dia, Gleidson. Bom dia, Eli, bom dia a todos da Rádio Calheta e bom dia a todo o pessoal aí do bairro São Francisco e todos os ouvintes que estão acompanhando a gente, não somente no Cabo de Santo Agostinho, mas em todo o Brasil, através da internet. Em todo o planeta, mesmo. Em todo o planeta, né? Tem gente, inclusive, na Europa que acompanha o seu programa pelas lives aí da página.
Um abraço muito grande, pedir a vocês aí que interajam, mandem suas perguntas e falar ali que é uma satisfação imensa estar na Rádio Calheta FM, que é um dos únicos espaços que a gente tem de mídia para colocar que não faz acepção de pessoa, recebe a todos os grupos sociais para fazer o debate, e isso é o que é democracia de fato. É verdade. Obrigado pelo espaço. Foi essa discussão também ontem com o Levi Ribeiro. Repito, já falei com o Levi 3 vezes hoje. E aí falei também ontem com a Nil. Nil é uma moradora da Coab, da 55, esteve aqui na rádio ontem. E eu falava para ela desse nosso compromisso. A rádio surgiu em 98, um ano difícil para a gente. Foi difícil montar esse instrumento. Mas o que me deixa muito... Eu fico feliz com a tua fala, porque isso também me traz uma alegria imensa. Porque a rádio, ela nunca mudou, né? Desde a sua fundação, ela sempre foi pautada em ouvir as pessoas. Você andou pedindo aqui a Stephanie um espaço. E aí esse espaço não foi negado para você. Nunca foi negado. Eu recebi aqui, qual é o dia que vem aqui a Brenda? Né? Tem uma data aí, essa semana que vem, né? Ela pediu espaço aqui à rádio, e aí a gente também abriu espaço, disse que está com dificuldades, né? De encontrar uma escuta para as políticas públicas. Eu disse, não, a rádio está aí. Semana passada eu recebi aqui vários secretários do governo, recebi na segunda-feira o Pablo de Carvalho, que é o secretário de Defesa Social, delegado de polícia, e aí a gente abre para a sociedade. O que eu não vou abrir aqui é para o cara esculhambar ninguém, né? Que essa não é a política da rádio. Mas se você vem aqui para trazer as suas reivindicações de uma maneira democrática e com responsabilidade, esse espaço vai estar aberto. Agora são 7 da manhã, são 7h13. Muita gente andou perguntando. Essa semana, quem também lhe admira muito é Solange Lima. E ela disse, rapaz, cadê Gleidson Góes? Gleidson foi candidato a deputado estadual, a prefeito foi em 2016, teve aí quase 10 mil votos, né? Teve uma candidatura agora recente, no ano passado, impugnada. E muita gente pergunta, cadê o Gleidson Góes? Que você, apesar de não ter recursos para suas campanhas, mas você é um cara que monta numa bicicleta ou vai a pé com um chapéuzinho na cabeça quando o sol, e aí faz o processo, né? E muita gente pergunta, cadê o Gleidson Góes? Por onde ele está? O que ele está fazendo? Por favor, Gleidson. Bom, a gente passou esse período, nessas eleições de 2020, no grupo de Elias Gomes. A gente fez uma composição programática lá, depois que a gente teve que sair do pessoal em função da falta de ambiente político naquela conjuntura. E aí a gente contribuiu com o programa de governo, contribuímos também na campanha de Keiko do Armazém, quando houve a composição. E quando passou esse período, fiquei no bairro São Francisco, procurando trabalhar. Trabalhei em Tamon Pneus, queria mandar um abraço para Tamon Pneus. Trabalhei por lá em Tamon. Trabalhei na Boticário, um abraço para todas as senhoritas da Boticário, o pessoal da Rod Serve, prestando alguns serviços, me movimentando aos poucos e um pouco em reflexão sobre tudo isso, sobre todo esse processo, que eu acho que foi um processo muito atropelado. A gente nunca fez uma campanha completa no Cabo de Santo Agostinho, e isso me deixa muito triste e preocupado. Triste porque a gente nunca conseguiu dizer tudo que a gente gostaria em todas as partes da cidade. Desculpa. E preocupado porque isso tem muito a ver com o meu CEP. Certo. E com a minha cor. Porque nós estamos no Brasil, né? Brasil que tem um problema muito grave de racismo estrutural. E aí eu não quero polemizar dizendo que o PSOL ou algum colega da política, do Cabo, coisa do tipo, seja racista ou procure cortar espaços da gente. Mas isso é uma questão estrutural no país. Você veja, por exemplo, fazer uma reflexão rápida sobre esse ponto. O João Campos, Sim. Filho do ex-governador, virou prefeito de Recife. Né? A primeira coisa que ele virou antes de deputado federal, deputado federal. Certo, e bem votado. Eu disse, como pode ser assim tão fácil, entre aspas, para ele e tão árduo, tão intransponível para gente que vem de uma periferia, para gente que vem de um bairro como São Francisco? Por quê? Aí existem esses mecanismos, e como não é o ponto, eu queria deixar para reflexão. Procurem aí, racismo estrutural, professor Silvio de Almeida.
a autoridade máxima para um negro muito inteligente, muito capaz de dar aula nos Estados Unidos, nas universidades mais requintadas dos Estados Unidos, falando sobre essa questão do racismo estrutural ou racismo institucional. Eu não consegui fazer a minha candidatura para vereador em função da falta de prestação de contas. Ou seja, o próprio sistema eleitoral faz um filtro. Esse daqui, a gente mandou R$3.000 para ele ser candidato a deputado, ele apresentou a planilha, tudo bem, mas vamos inventar alguma coisa aqui para impugnar. Esse não passa. E aí você tem outras candidaturas multimilionárias que passam sem problema nenhum e que às vezes tem um ou outro problema. Então, isso não é em vão. Isso tem uma explicação, passa pelo racismo estrutural. Okay. Por isso que é tão bom estar aqui. A gente se sente assim, há democracia, há uma saída, tem um jeito para a gente mudar isso aí. E você teve aí na sua candidatura a prefeito, você teve aí em 2016 quase 10.000 votos, né? Foram 9.000 e quanto? 9.608 votos, 3 semanas de campanha, sem guia eleitoral, sem carro de som, que inclusive era uma política nossa em função da poluição sonora. Eu acho que essa questão de carro de som é ultrapassada, coisa de 40, 50 anos atrás, negócio de interior. Eu acho que deveria ser assim, você vai para a praça, monta uma roda de cidadãos, conversa, né? Faz uma conversa. Hoje tem internet para você colocar as suas ideias, sem a necessidade de ficar gritando, tentando meio que quase que programar o cidadão na base da gritaria. E é fulano, vai fulano, aí bota o número e é fulano. E deixa eu dizer uma coisa, usou também muito carro de som para agredir o outro candidato. Né? A política é isso, né? A agressão. Na política se expõe os podres do candidato A ou candidato B. E a população muitas vezes é obrigada a ouvir isso, né? Através dos carros de som. Exatamente. E tem uma reflexão interessante que é aquilo que eu condeno no outro normalmente é alguma coisa que eu não venci em mim mesmo. Então, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, partindo dessa sua reflexão, tem pelo menos 3 voltados para mim. Então, a política partidária, eu fiquei impressionado porque é um lugar muito hostil. E não deveria ser isso. Você falou sobre o Levi Ribeiro, que é um cidadão que eu admiro muito. Eu não sei se ele ainda é presidente do Rotary, ou se já mudou. Ele é secretário. Atualmente ele é secretário atual e já está indicado para a nova gestão, que é 2021, 2022, que no ano rotário só fica um ano, mas aí ele, pelo comprometimento dele, ele está saindo da gestão José Faustino e já está sendo reconduzido para a gestão da próxima presidente 2021-2022, que é a contadora negra e pequena, né? Luzinete Santos, que enfrentou também vários desafios por ser negra, pequena e por ser mulher. Ela vai ser a próxima presidente 2021-2022 parabéns. E o Levi Ribeiro será o secretário dela. Que lindo. Um abraço, Levi. Então, assim, o Levi Ribeiro é alguém que a gente tem muito carinho, um cara que a gente sempre conversou muito sobre política, sobre filosofia que você está trazendo. Ele é um cara que veio para a política partidária e depois acabou se afastando. E aí eu queria dizer para todas as pessoas que têm esse perfil, como Levi, como você mesmo, como Solange, que é uma pessoa encantadora, muita gente boa na Cidade do Cabo. Quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Eu não quero ser ofensivo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que tentar enfrentar essa hostilidade da política partidária, esse excesso de virilidade, de briga, de tentar mostrar que é o machão e que é o poderosão, que no final das contas não é bem por aí. Eu acho que a política é o local de a gente escutar, de a gente tentar ouvir o outro, de a gente colocar o nosso pensamento. É o espaço do contraditório, é o espaço onde cabe todo mundo. Lamento muito essa polarização de coxinha versus mortadelas que dominou as redes sociais com um nível de violência que você não consegue dialogar. Quando você fala alguma coisa, parece que o fato de você já parecer de um partido diferente, o apoiador de um candidato diferente, o cara não quer nem ouvir o argumento.
Ele não quer saber o que você vai falar e já começa a rotular você e lhe agredir. Precisamos mudar isso. Certo. Ok, deixa eu dar um recado aqui. Tem um ouvinte aqui na linha querendo falar com a gente. Deixa eu ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia, ali José Batata. Bom dia, amigo Cleidson. Bom dia. É Vitório Guerra, é isso? Isso. Qual é a tua contribuição ao programa, Vitório? Batata, ontem fui prestigiar a plenária da Câmara do Cabo Santo Agostinho numa data inusitada, né? Em plena terça-feira de carnaval. É verdade, é verdade. E teve uma participação muito boa de prestigiantes, né? E eu venho de público, Batata, parabenizar o vereador reeleito César Paiva, né? Até porque muitos cabenses não comparecem nas plenárias, com isso não sabem quais os projetos que estão sendo discutidos, né? Então, mas os cabenses escutam a Rádio Calhetas, que é líder de audiência nesse horário, né? Cabo Calheta FM 98.5, né? Bom, o vereador César Paiva apresentou um projeto de lei que consta na oferta da disciplina espanhola no currículo escolar do ensino fundamental em escola pública de tempo integral e semi-integral do nosso município. Muito interessante, muito válido, né? Até porque o Cabo tem uma importante relação com a identidade espanhola. Certo. Está enraizada em nossa história, né, Batata? É verdade. Foi aqui que Vicente Pinzon colocou os pés durante a descoberta do Brasil, né? Hoje, a língua espanhola é a quarta língua mais falada no mundo, né? Então, eu quero parabenizar o vereador César Paiva por esse projeto de lei. Espero que os pares aprovem, né? E que o prefeito Queco da Armazém sancione, né? Que é muito importante para os alunos de fundamental, né? Ok, Vitório. Eu já era daquele tempo, Gleito não, né? Que antes de entrar na sala de aula, a gente fazia a fila, cantava o hino nacional e depois o Pai Nosso de Pernambuco, né? Então, Batata, um forte abraço. Outro. Essa é a minha participação hoje. Ok, obrigado. Deixa eu dar um recadinho aqui para você, minha amiga, o meu amigo que anda reclamando aí de varizes, né? Tem aquelas que incomodam, aquelas que você muitas vezes quer colocar um biquíni, minha amiga, e fica com vergonha de ir à piscina, né? De curtir muitas vezes o final de semana com os amigos e com a família. Deixa eu dar um recado aqui. Doutor Dilcídio Cavalcante é especialista no assunto. Ele atende aí na Avenida Historiador Pereira da Costa, 434A, por trás do Laboratório Gil Cidrim. Toda quarta-feira, hoje, é dia de atender. Ele atende aí. E o telefone dele é 8619-0351. Ele também atende aí, faz aplicação, cuida de úlceras e pé diabético, né? Pessoas que têm inflamação, e ele é um profissional da área. É o doutor Dilcídio Cavalcante. O nosso abraço. Tá até agendado para vir aqui na rádio, né? Por esses dias, bater um papo aqui com a gente. Falando em internet, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui várias... pessoa, tem aqui o Atos Rafael, diz assim: ansioso para ver essa entrevista, acompanhei Gleidson em várias lutas, apesar de divergirmos em alguns pontos, mas é um jovem promissor, visionário e com uma real experiência sobre a cidade e as periferias do Cabo. É o Atos Rafael. Ele escreve ainda: Eli Batata, queria saber do Gleidson como ele enxerga as mudanças na política hoje e o que pode esperar da esquerda cabense. Vamos responder logo aí logo, porque aí tem outras coisas. Vamos responder logo aí, aproveitar o tempo para a gente ganhar tempo, por favor. Ótimo. Atos Rafael. Atos, um abraço para você, amigo. A gente trabalhou muito aí na Batalha da Sete, na Batalha do Caíque. Aproveito para mandar um abraço para toda essa rapaziada do movimento de hip hop, de break, de skate, Batalha da Bíblia, Sexta-feira Underground, que era um movimento de rock lá no Pátio do Caíque, o pessoal do Rap do Bom Itapuama e também o pessoal do Litoral Rap. Então, um abraço para todos vocês aí. E o que é que eu espero da esquerda do Cabo de Santo Agostinho? Não só da esquerda, Atos. Eu espero de todos os grupos políticos da cidade que a gente seja mais programático, que a gente seja mais propositivo, que a gente seja menos ofensivo e que a gente faça formação política de base. Porque você veja, os partidos têm o estatuto, porém não há uma formação para que o filiado compreenda quais são os princípios daquele estatuto.
Porque em cada instituição que você frequenta, você tem princípios. Então, se você é da igreja evangélica, você é religioso, você tem princípios que seguem a Bíblia, e por aí vai. E eu nunca vi uma formação política, uma formação dentro do estatuto, não se obedece o estatuto. Por exemplo, aqui no Cabo de Santo Agostinho mesmo, o pessoal acabou infringindo sistematicamente o que manda o estatuto. O estatuto diz que a gente tem que receber as diretrizes políticas nacionais e estaduais, repassar para a base e procurar repassar isso para a comunidade, para os cidadãos comuns, de modo que a sociedade se aproprie e que esse conhecimento não gire somente em torno da pequena cúpula burocrática que controla o partido. Então, o que eu espero é esse comportamento. E a gente não pode esperar isso somente do partido, porque no final das contas, Atos, o partido é o que a gente sempre comentou, é a gente. Então, se entra de rua, se entra Marcelinho Abreu, se entra Atos, se entra Filipe Grotesco, se entra Ogrão, se entra Hugo, se entra o Nortista, de Ferreira, Marcinho, olha quanta gente. Dentro do PSOL, o PSOL fica diferente. É verdade. Ou em qualquer outro partido. Então, o que eu digo é, precisamos entrar nos partidos e exigir que o partido siga o seu estatuto, porque aí, ainda que haja problema político na esfera estadual ou nacional, pela organicidade, pelo nível de organização e penetração social, haverá um respeito de cima para baixo. Agora são 7 da manhã e 27 já, estou já indo para o apoio, mas tem um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. Luiz Mário, líder comunitário, presidente da Associação dos Blocos. Diga, Luiz Mário, qual é a sua contribuição ao programa? O que eu falei mesmo, ontem eu estava aí, né? Sim. Alguém ligou também, eu fico contente quando alguém me liga para a gente debater, né? Para a gente ficar falando sozinho. Igreja Góes, aquele abraço, você me conhece, do Bloco do Serrote. E você falou que a sua candidatura foi impugnada por causa da prestação de contas. Veja só, senhores candidatos, como é importante prestação de contas. Terminou a campanha, prestação de contas. Sobre Vitório Guerra, ontem na Câmara, eu estava lá e tudo, Vitório, e quero também reforçar, Batata, no seu programa, que a Câmara vereador do Cabo está com redução de pessoal por causa do Covid. Então, muita gente está querendo entrar, mas não pode, porque a lei é o quê? 50%, 30%. Para mim, entrar mesmo lá foi um trabalho que eu já estava programado para entrar. E outra coisa, o povo, a única arma que o povo tem é o voto. E muitos, a minoria estão sabendo usar, tirando os grandes coronéis do interior, entendeu? São José Coroa Grande Barreiro, tinha o Coronel Baleia, tiraram o Coronel Baleia, a família Hack perdeu o Seriaém e perdeu Tamandaré, e Icatende, Rotacílio, o coronel lá, que roubou 50 milhões, tiraram ele, botaram o outro, então o povo está perdendo. A única arma que tem é o povo. Eu não confio na justiça, eu confio no voto do povo. Porque se o povo votar, ninguém tira. E outra coisa, sobre o filho de Eduardo Campo, ali todo mundo sabe que ele vai ganhar, pô. Agora veja, para deputado 400 mil votos, para vereador, para prefeito de Recife, ele pegou com Marília Reis. Então o povo está aprendendo a votar. Obrigado. Ok, tá aí o recado do Luiz Mário, né, que teve aqui no programa ontem. Você falou lá no início da questão da Europa, né? E aí tem um cara que foi seu professor, você lembra dele? Ele está em Portugal, o Edivaldo Júlio, assim, felicidades ao Gleidson Góes. E muito sucesso para ele. Batata, ele foi meu aluno aí no Cabo de Santo Agostinho. Lembra disso, não? Edivaldo Júnior. Exatamente. Que maravilha. Hoje ele está em Portugal, né? Ele passou um tempo em Petrolina e hoje está em Portugal, né? Se qualificando. Isso é muito bom. É gente que é do Cabo, mas que está em Portugal, está na França, está em vários países do mundo, né? O Cabo de Santo Agostinho é tão bom que o mundo importa a gente do Cabo. É verdade, tá lá. E tem vários amigos em Portugal, viu? A gente tem aí pessoas que se aposentaram e que correram para Portugal e estão lá de bem com a vida. Tem parente seu também fora do país, não tem? Em Portugal, né? É Portugal não? Qual é o país que o parente seu tem? Tem? Misturado. Tem muito, em vários países, né? É estranho, tem vários parentes em vários países. Deixa eu dar uma cara aqui para os internautas, que eu vou para o apoio cultural. O JP Filho assim, bom dia para todos e que tenhamos aí uma quarta-feira abençoada. A Sumica manda um beijão pra gente.
Deixa eu ver aqui, a Maria Sena Nascimento está ligado com a gente. Sandro José também ligado com a gente. Josivaldo Ferreira ligado com a gente. Deixa eu ver aqui, já falei do Atos. Miriam Marques, assim, bom dia, vizinho Gleidson e a todos os ouvintes. Miriam Marques, é sua vizinha. Sim, sim. Marcone Rodrigues, diz assim, um forte abraço, amigo. Tá também me vendo aí pela internet. Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria Helena também está vendo a gente. Maria Bezerra, Márcia Sabino. Deixa eu ver aqui. A Nalvinha Santos, que é de Ponte Cavalho. Penha Lima, diz assim, bom dia para todos. Maria Conceição da Silva, assim, bom dia, Eli. Faltou água. Na segunda-feira até hoje não chegou, porque nenhum dia sim, outro não, sem água, e choveu bastante esse final de semana. Vou explicar daqui a pouquinho. Um abraço a você, Maria. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Carlos Eduardo também, Alves está vendo a gente. O médico e amigo nosso, né? Renato Freitas, assim, é difícil fazer formação política, Gleidson, com o desinteresse, sobretudo dos jovens, muitos inclusive incentivado pela grande mídia. Ainda há necessidade de modernizar os meios de transmitir a informação. Isso. E capitalizar. É o que diz ele aqui, Isso né? aí. Saber a estratégia, a linguagem que o jovem vai entender, porque cada tribo, cada segmento tem uma forma de compreender a mensagem. E esse é um problema da esquerda. O que a esquerda faz? Ela tem uma mensagem que é extremamente universitária, academicista, pesada, de leitura de tese, e fica basicamente debatendo entre si para ver quem é mais inteligente. Aí fala pelo povo, não fala para o povo não entende, vota diferente, e aí a gente está como está. Então é necessário ter essa preocupação de ter a formação, porém com uma linguagem que seja atrativa, através do teatro, através de outras formas de linguagem também, para passar a informação, né? Ok. O Jairo Lima, que ele conhece, bom dia para você, Batata, e um abraço aí para o Gleidson Góes. Meu amigo Jairo. Jairo Lima. A Jane Silva diz assim, bom dia, querido, bom dia. Eu vou para o apoio, e na volta do apoio eu vou falar de um outro assunto que o Gleidson, eu espero que ele me responda, porque quem conhece o Gleidson sabe que ele sempre foi focado nessa questão da vulnerabilidade juvenil. Já usou esse microfone até para denunciar, né, os abusos cometidos e as mortes dos nossos jovens. Após o apoio, eu quero falar com você sobre esse assunto. Eu volto já aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. 7h34. Siga a Calheta FM no Instagram, @Rádio Calheta FM. Digite aí, @Rádio Calheta FM. O futuro é feito de importantes escolhas. Escolha um colégio com proposta pedagógica inovadora, estrutura completa, salas climatizadas, recursos multimídia, aulas de robótica, balé, judô, ensino integral e semi-integral para o ensino médio, com programa bilíngue completo e alto desempenho na modalidade de ensino à distância. Colégio Cognição. Valores que ficam para sempre. 98,5 Calheta FM. 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. Agora 7h35. Ontem eu recebi aqui do meu amigo jornalista, né? Que estava aqui comigo. Foi ontem, não? Foi ontem, né? Jorge Lemos. Ele botou para mim, Batata, amanhã tem uma notícia aí, né, que vai mexer com a Câmara Municipal. E eu fiquei curioso. Eu já encontrei aqui hoje já. Ele postou a que hora? Às 6h55, não foi isso? Como ele havia prometido. É referente aí, PSB e PP formam bloco, Gleidson, na Câmara Municipal do Cabo. A matéria está aí, você pode acessar aí o blog do Jorge Lemos, e ele diz assim, ó: uma das grandes novidades da Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho é a união das bancadas do Partido Progressista, o PP, e o Partido Social Brasileiro, o PSB, que juntos formam um novo bloco parlamentar, se transformando assim na maior bancada do Legislativo Municipal, com 8 parlamentares. O rolo compressor cabense vai tomar decisão em conjunto
e fazer um mandato organizado e profissional. É isso que está colocando aqui a nota. Ele diz que apurou que o bloco terá uma reunião na próxima quinta-feira, amanhã, é isso? Com o presidente estadual do PP, deputado federal Eduardo da Fonte, que vai discutir com os parlamentares sobre as emendas do mandato federal que estão em transmitação em Brasília, né? Lembrando que esses benefícios são para o Cabo de Santo Agostinho. O PSB tem 5 parlamentares e o PP tem 3. Essa movimentação tem estimulado a formação de outros blocos na Casa de Sentimentos. A matéria é grande, não vou ler tudo, mas você é só acessar o blog aí do Jorge Lemos, né, e ter acesso a essas informações. Deixa eu dar um recadinho aqui para você que está ouvindo aqui a rádio, falar aqui da Maxi Grão. Muitos jovens, agora abri uma academia vizinha à minha casa, né, coladinho com a minha casa, tem uma academia lá nova. E você que quer cuidar do corpo, manter aí corpo e mente sadio, faça uma visita hoje mesmo a Maxi Grão. Lá tem um completo sortimento de produtos naturais, com chás, temperos, castanhas e grãos. Também temos suplementos, açaí, descartável e cosmético. Maxi Grão aguarda sua visita no final da rua Antônio Martins, em frente ao Nopá Cabo. Estacionamento próprio, cartão de crédito você pode pagar em 3 vezes, agora em fevereiro é a promoção. Acesse também o Instagram e conheça os produtos Maxi Grão, ou você pode ligar 81 60 7408. Está no recado. O meu convidado de hoje é o nosso aqui já conhecido Gleidson Góes. Amanhã a gente teria uma pauta com uma autoridade eclesiástica, mas ele está com problema de coluna e não vai poder vir amanhã. Amanhã o tema vai ser livre. E na sexta-feira vou por telefone, vou conversar com o presidente da FACEP, que é a associação, né, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco. O Osíris vai estar em Caruaru e por telefone vai falar comigo, né, um pouco para você conhecer o que é a FACEP, tá certo? Agora são 7h38. Gleidson, você esteve aqui em outros momentos e uma bandeira que você deixou aqui, uma marca, foi a questão da vulnerabilidade, até porque você se baseou em estudos feitos, né, em anos anteriores e que apontava, né, esse tema, onde jovens, na sua maioria negros, né, e muito pobre, morriam aí envolvido com o tráfico de drogas, né, porque traficante não perdoa, né, está devendo, ele manda, como diz o Siqueira Júnior, né, cancelar o CPF. É uma realidade, isso traz consequência. Você que é um cara que mora numa comunidade humilde, quantas mães já bateu a sua porta? O pai não é tanto, mas as mães batem chorando, pedindo para que o filho não seja morto, e muitas vezes ele morre. Mas eu vou deixar o assunto com você, porque você domina muito mais do que eu e conhece muito mais do que eu este assunto. Por favor, Gleidson. Microfone aberto a você. Eu mediei alguns conflitos desses. Na verdade, eu queria pedir desculpa que hoje eu tenho meio lento, meio aéreo. Sim. Porque esse momento é muito emocionante para mim, porque durante essa trajetória na política, a gente nunca conseguiu pautar isso de forma decente dentro de partido e grupo político nenhum. Sim. Porque essas pessoas não vivem esse problema. E aí a gente tem que, quando vai fazer debate, Atos colocou aí, sobre política, a gente tem que fazer o recorte de gênero, de raça e de território. Se esses 3 recortes não forem colocados de forma decente, a gente não fez política. A gente fez teatro. E me preocupa muito que se forme bloco para ficar brigando dentro da Câmara, gente. Vamos parar com isso, vamos ser adultos. Tá todo mundo recebendo aí 13 mil reais, meio mundo de auxílio, e um monte de gente que está precisando aqui na Bela Vista, agora, de 2 ovos e uma salsichinha, de um pouquinho de fubá para comer, e não tem. E isso é o que gera esse quadro de violência. Eu entrei na política partidária em função justamente disso. Alguns meninos do bairro São Francisco que se envolveram com a venda de droga, dada a questão da vulnerabilidade social, da falta de ter o que comer dentro de casa, não é uma questão de querer ostentar, comprar alguma coisa no celular, porque quer ser bacana, é porque não tinha o que comer mesmo. É porque o pai era alcoólatra
é porque era criado sem os pais, criado com alguém da família e já não recebia o carinho, a atenção e os cuidados dos pais, que é imprescindível isso. E sem a orientação necessária que nós deveríamos dar enquanto adultos, eles acabaram indo vender droga. E aí eles pegam a droga, vai vender na esquina, numa escadaria, em algum lugar. Só que adolescente, com córtex pré-frontal ainda não 100% formado, acaba consumindo ou gastando dinheiro. E como? Chama os coleguinhas e vai pagar de gatão. Compra pipoca, compra não sei o que, biscoito, começa a distribuir com os colegas. Quando vê a hora de prestar a conta para o gerente da boca de fumo, está faltando. E o gerente já presta conta para quem manda. Então, o assassinato que acontece contra esses adolescentes e esses meninos é somente para poder deixar o exemplo, porque depois ele se resolve. E o pior, o crime tem toda uma linguagem de trazer essa juventude que a gente ainda não conseguiu. Então, o menino que é novato no mundo do crime, que vende droga, é chamado de bebê do crime. Então, ele é o protegido. Então, ele tem um patrão, que é o cara da boca de fumo, chama de patrão. Ele já tem um emprego. Subjetivamente falando, é o que a gente tentava colocar no PSOL, que a gente tentou falar com o grupo político de Ezequiel no PT, que a gente tentou pautar um pouco mais no grupo político de Elias e não conseguimos em nenhum desses espaços, e a gente respeita a dinâmica de cada um. Certo. Não moram no bairro São Francisco, então evidentemente a gente pensa com a cabeça por onde passam os nossos pés. E aí o que é mais dramático é que quando o menino está devendo, chama-se outro estagiário para dizer assim: agora tu vai mostrar que tu é homem mesmo. Vai ali e resolve com o fulano ali que ele está devendo ali. E aí o menino novato no mundo do crime, abraçado pelo crime, porque os adultos ficaram brigando na Câmara de Vereadores, porque os adultos ficaram brigando dentro de partido político, porque os adultos não conseguem se brigando dentro de governos, não abraçou as crianças, não abraçou os adolescentes, não abraçou o povo que está em vulnerabilidade, e aí acaba eles matando-se uns aos outros e fica essa grande confusão. Então, nós abrigamos dentro de nossa própria residência, por vezes, alguns desses meninos, porque no bairro São Francisco a gente começou a ir mesmo na boca de fumo. Subir o morro, descer o morro, entrar a escadaria. Inclusive aqui na Bela Vista fizemos isso diversas vezes. E diferente do que se pensa, que você chega lá e encontra um primeiro comando da capital, um PCC, uma coisa, um monte de monstro, de bicho de 7 cabeças. Não. São cidadãos extremamente empobrecidos, brutalizados em função da discriminação, do desemprego, da corrupção, da falta de comida, da falta de consciência, que acaba se envolvendo nesses critérios e que usa por meio da violência. Mas que quando você amarra o bigode, que a gente chegava e dizia o seguinte, inclusive foi o que nos levou para o governo de Queco. Certo. Lá naquela época... Eu lembro. A gente mediou um conflito que estava uma dívida de R$ 1.600. 2 adolescentes iam morrer, que é o filho de Dona Sandra, minhas amigas, e Dona Rose. Hoje estão vivos, estão bem, esses meninos, a família está feliz. A Dona Rose, por exemplo, já tinha perdido 3 filhos e ela chegou naquele momento a me dizer assim: Gleidson, já foi 3. Esse não pode ser o 4. Que seria o 4º filho dela morto. Seria o 4º filho. Uhum. E eu disse: não vai ser o 4º. Porque Deus ele não vai permitir que seja o 4º. A gente vai conversar com quem tem que resolver. Que são os gestores públicos, é o vereador, é o prefeito, é o vice-prefeito, são os secretários. Nós temos que aprender a ter essa maturidade para... Por exemplo, já se comenta agora, nos bastidores da política, que todo mundo sabe que se conversa demais nos bastidores da política, que há, parece que desentendimentos aqui e ali, não se conseguiu ainda fazer a composição de todas as secretarias. A gente está a 16 de fevereiro, 17 de fevereiro. Hoje é 17, é quarta-feira. Não conseguimos ainda. E aí
a culpa é do prefeito, a culpa, eu acho que agora a gente não tem que culpar ninguém. A culpa é do grupo de Elias, porque agora o que se diz é isso, né? Olha, Elias vai tentar dar uma rasteira, e aí tá cobra contra cobra, e Arimateia já brigou com não sei quem. Fica essa fofocaria, que o prefeito não está se entendendo com o vice não se entende com Elias, e Vado não está se entendendo. E fica essa confusão imensa. Embaixo você tem todo um corpo de trabalho que precisa agir. As secretarias não se compõem completamente e você não sabe muito bem o que é que está acontecendo de fato, porque antes eu tinha até um diálogo mais fluido com o Chico PM, com Elias a gente se conversa assim no Zap, mas assim, era mais fluido com o próprio Arimateia, com o Eduardo Cajueiro. A gente tinha uma conversa muito boa com todos os atores, e chamava para conversar, e a gente sentava com todo mundo, e todo mundo gostava de ouvir as nossas ideias. E agora ninguém tá... a barreira tá caindo, ninguém responde. Ninguém responde, né? Gleidson, eu queria atrapalhar você um pouquinho, porque eu estou quase encerrando, e o que me deixa aqui muito feliz é que tem várias participações pela internet. A gente vai responder depois que acabar, eu sempre tive essa preocupação, vou responder uma a uma. Pronto, se você acompanha aqui, olha, eu vou ler aqui, porque é a questão até de valorizar o internauta. Claro. Eu tenho aqui, ó, a Márcia Sabina, assim, eu gosto muito da seriedade desta emissora. Através dela, nós ficamos muito informada das atividades atuais. Aí o Renato Freitas, que é médico, que já foi candidato a vereador da cidade. Renato, sim. Ele assim, ó, criou-se ainda que não gostar da política é uma virtude. Infelizmente, consciência política, consciência cidadã e consciência de classe é extremamente importante. É preciso ser abordada na escola mesmo. Precisamos de uma estratégia para sedimentar esses valores para que os adolescentes, mas precisamos ler e estudar mesmo. É o que ele colocou aqui, mas precisamos ler e estudar mesmo. É o Renato Freitas. Obrigado, Renato. O Atos volta de novo a falar com a gente assim, tá lá, você pode responder. Gleidson, em conjunto com você, Fajuca, de Juventude e outros jovens, sem esquecer, sem renda alguma, é isso? Ele colocou, sem renda alguma, conseguimos realizar durante quase 2 anos. Não é isso? Ele botou aqui, é o que? Sarau, é isso não? Sarau de poesia. Sarau de poesia. Na 55. Feira literária e de escambo, é isso? De livros. Isso. Eu tenho que entender a linguagem dele aqui para poder realmente a gente... Aí ele botou aqui, deixa eu ver o que ele botou mais aqui, né? Tá aqui. Aí ele colocou que conseguimos mobilizar e melhorar as batalhas de rap. Conseguimos também trazer junto conosco um grupo de teatro que por muitas vezes abrilhantaram nossas noites do sarau. Com tão pouco fizemos muito, apesar de não haver conhecimento da população. Mas a pergunta é, o que podemos esperar de projetos culturais na cidade? Anota aí para me perguntar. Deixa eu ver aqui. O Edivaldo Júnior. O Edivaldo Júnior está lá em Portugal. Assim, professor. Assim, ó, o grande, e digo, o maior problema da nossa sociedade é uma educação de qualidade. Infelizmente não há. Temos que trabalhar para que o aluno seja forçado a pensar e, consequentemente, ser crítico. Com isso, todos esses problemas na política, em todas as demais áreas serão resolvidos. Metodologia, isso, de ensino, mais ativas e menos repetitivas, ou seja, menos passiva. Mais uma vez, ele coloca aqui que fazer o jovem pensar, fazer a pessoa pensar. O Renato ainda coloca aqui, ó. Vamos ainda, Gleidson. Supostos militantes, deve ser antirracista, isso? Antirracista, do BBB, prestando um desserviço à luta, né? E aí ele deixou aqui, você vai ler em casa direitinho, né? Portanto, Gleidson Góes, precisamos melhorar a linguagem, precisamos oportunizar os segmentos. Mais uma vez ele reafirma isso aqui. Aí você vai ler depois. O Cleber Toscano está vendo a gente. O Luiz Mário Franca, né? Assim,
Ontem na Câmara, o vereador Aziel, junto com a Associação dos Blocos e Carnavais, apresentou um projeto de lei sobre o auxílio emergencial para o Carnaval. Deixa eu ver aqui. Todos os vereadores aprovaram. Foi a maior festa na Câmara em prol da cultura popular. Agora tem um detalhe aí, viu, Glitz? Esse projeto, eu entendo que ele devia ser feito porque requer gasto. Ele vai do Executivo para o Legislativo. Eu acho que tem um erro aí. Esse projeto ele foi para a Câmara, mas ele devia sair do Executivo para a avaliação da Câmara, porque é um projeto que mexe aqui com dinheiro. Se tiver algum vereador que entenda mais do assunto que eu, por favor, me ajude. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Jairo Lira, assim, as políticas públicas para a juventude precisam ir além da arte-terapia. O jovem precisa, além de ocupar o tempo com atividades sadias, necessita de formação profissional. Ele botou mais o que aqui? Caso contrário, estaremos apenas guardando os jovens temporariamente para depois soltá-lo na rua da amargura. Imagina ainda, deixa eu ler, porque é muita gente. Você provocou aqui, o pessoal está aqui, ó, escrevendo, eu tenho que ler até para... a Márcia Sabino diz assim, verdade, tudo isso é uma pura verdade. Quem questione que são bandidos, mas a formação é que está errada mesmo. Por isso, outras coisas que precisamos de políticas sérias para mudar o quadro desse adolescente. Tá bom. Eu vou deixar para você depois responder, que tem muita coisa aqui. Se eu for ler aqui, você não termina o programa. Agradecer aqui a todos os internautas, que isso vai ficar lá na live, vai para o YouTube, e aí as pessoas poderem ir comentando, discutindo. O bom é isso, é que você gerou uma discussão nas redes sociais, uma discussão séria, com pessoas sérias, Gleidson. E aí, como eu estava falando, gente, para o internauta entender, o ouvinte, eu sou do bairro São Francisco, sou professor de inglês e sou de comércio exterior. E sou também ator de teatro. Fui aluno de Arariba, de Vidigal, tive ali como formação também nos Arcos, que hoje está lá também. O secretário executivo de Cultura, Domingo Sábio, é meu professor de música. Então esse povo são tudo da relação da gente, nossos amigos que me pegaram ali basicamente na nossa adolescência com 14, 15 anos de idade e foi nos instruindo na questão de artes cênicas, e aí a gente montou peça para teatro, etc. Fui trabalhar no Complexo Portuário de Suape, virei analista de comércio exterior, e em função desses conflitos que eu falei para vocês, no tráfico de droga, muitos adolescentes e jovens, vizinhos, gente conhecida de perto, estavam sendo assassinados. Então eu comecei a investigar o motivo, quem era envolvido, como era a dinâmica, porque inclusive eu trabalhava com análise de causa raiz, tratamento de não conformidade na célula de qualidade do Atlântico Sul. Eu respondia por tudo que era bronca de não conformidade no setor de logística do estaleiro. E aí a gente estava trabalhando, chegava uma mensagem, ficasse sabendo, fulano mataram. Aí eu ficasse sabendo, e aí acabava o dia, ficava sem graça o trabalho. Eu disse, poxa, tá. Quando a gente chegava na segunda-feira, os colegas de lá do comércio exterior, normalmente de Dubim, de Bairro Nobre ali de Recife, de Jaboatão por ali, comentando que foi para um restaurante chique, que foi para uma balada, para uma festa. E aí, Gleitz, como foi o fim de semana? Aí às vezes dava até vergonha de dizer, não, no fim de semana eu perdi 2 amigos, aí tem mais 2 ameaçados. E essa era a nossa realidade sem graça ali naquele meio. Então a gente decidiu fazer isso e começamos a falar que esses homens, que matam, que aí são homens que já foram mortos pela corrupção e pelas brigas dos políticos. Inclusive tem, e que nunca utilizaram da força. Tanto é que Dona Rosa e Dona Sandra deixaram Japa e Minho dentro da minha residência, porque se ficassem nas casas delas, morreriam. Não havia uma certificação de que aquilo seria pago, porque ele tem que prestar conta também, porque ele comprou de alguém, botou na mão do adolescente, o adolescente que chama de noiou o bagulho, que diz assim, quando você perde a droga, quando você consome, noiou o bagulho, aí, meu irmão, essa é tiração, aí eu chegava lá, os caras falavam, Gleidson,
Ele fica com comédia aí, esses meios de pinta, a gente tem que dar um jeito, cara, porque senão vira costume, aí você sabe, o patrão vem pra cima. Aí eu não acredito nisso não, porque o menino fez isso. Ah não, peraí, deixa lá em casa, eu vou resolver agora. E aí a gente saía para resolver, era quando a gente ia procurar os políticos, que nos recebiam com pânico. Parecia que era que estava recebendo o Fernandinho Beiramar e não Gleidson Góes, ator, artista, professor, né? Que tem toda uma história de... Eu entendo a tua emoção em falar do assunto, mas eu tenho que encerrar o programa. Até pena. porque semana que vem você volta aqui com a Brenda, né? Que é do movimento movimento LGBT. E aí você foi na Câmara de Vereadores para uma reivindicação. E não foi. Parece que não teve interlocução. Teve não. O presidente da Câmara estava numa reunião, né? E aí não tinha cadeira, não tinha nada para ela sentar lá. Mas eu vou receber vocês dois aqui semana que vem, tá certo? Gleidson, eu quero agradecer o Heleno Fabrício, assim, bom dia, Batata. Tá muito bom o programa. E aí a gente agradece ao Heleno Fabrício Grapu. Aos internautas, me perdoe, porque é tanta coisa que eu tenho aqui para ler, até me atropelando pela rapidez que eu fui ler cada recado. Ao Renato Freitas, ao Atos, Rafael, ao Jairo Lima, professor Edivaldo lá na Europa, em Portugal, e você vai ter o acesso aí, você vai poder responder a eles mais tarde ou daqui a pouco. Gleidson, nosso muito obrigado, que o grande arquiteto continue lhe agraciando de sabedoria, para que você, dentro desse olhar, para a sociedade, para as pessoas que estão na vulnerabilidade social, porque isso também gera vulnerabilidade psicológica, desequilíbrio emocional, e que muitas vezes, muitas dessas pessoas são levadas à morte. Não tem por causa retorno. de 100, 150 reais. É verdade. 100 reais. Para você, uma ótima quarta-feira de cinzas, hoje de 17. Um abraço. Eu queria só encerrar aqui ele dizendo o seguinte: a Keiko do Armazém, a Arimateia e ao presidente da Câmara, nós fizemos e ao povo do Cabo em geral, fizemos um artigo falando que a violência desenfreada no Cabo de Santo Agostinho tem jeito. Está lá no nosso site, a gente colocou aí. No finalzinho a gente comenta que é necessário criar um ambiente político-administrativo. Então, por exemplo, tem muita gente dos grupos de Vado, de Elias, de muita gente por aí espalhado, que fez essa composição, que está precisando contribuir na gestão, mas tem que passar por uma reforma administrativa. Então, pega o executivo, joga a reforma no colo de Ricardinho, Ricardinho aprova, esse bloco não pode travar por uma questão de birra política, termina de compor as secretarias e vamos trabalhar para o povo. No Alto da Bela Vista hoje, nós temos um caso de mediação de conflito e que a gente precisa de apoio institucional e que precisa inclusive o envolvido que está ameaçado tem problema de bipolaridade, tem problemas emocionais e precisa de terapia, de um acompanhamento terapêutico. Agradecer também a Andréa Galdino, que deu um apoio a uma cidadã que estava com a casa caindo, toda a sua equipe muito gentil e maravilhosa, e dizer também de minha felicidade de que a gente está voltando agora para o grupo de capoeira nas quintas-feiras, na Associação dos Moradores, o grupo Cordão de Ouro. De onde? Cordão de Ouro, lá do bairro São Francisco. E eu queria mandar um abraço para o meu mestre Suassuna, o mestre Pernambuco, o meu contramestre André, que eu fui do Cordão de Ouro há muito tempo, lá com o professor Rodrigo, no Armínio Guilherme dos Santos, o contramestre Rato também, os professores Rodrigo, e a gente está procurando levar a molecada para lá e dizer a toda essa rapaziada aí que deve estar me ouvindo, que vai ver na internet, que gera, que está nessa confusão, nesse conflito, que mata, mas não morre, está devendo alguma coisa, acione Gleidson, seja no bairro, seja aquilo que aconteceu do trem-bala na Charnequinha, se houvesse uma mediação de conflito parecida com a que a gente faz, não tinha morrido tanta gente na Charnequinha. Eu acredito. Então, um abraço para todo mundo, vamos ter a cabeça de gelo, mente fria, com calma, a gente tem que acochar os homens que estão no poder. Vamos ter calma e vamos agora cobrar desses homens que estão no poder e a gente responde o resto nas redes sociais. Um abraço para todo mundo. Obrigado. A gente encerra por aqui hoje. Hoje eu até passei um pouco do horário, daqui a pouco o senhor vai puxar bem a orelha aí, né, porque tem o Rádio Mulher em seguida e depois tem o Show da Manhã. A gente, lembrando que hoje é quarta-feira de cinzas, né, 17, mas a gente está por aqui trabalhando, atendendo você. E obrigado aos internautas mais uma vez, obrigado a você ouvinte, obrigado ao Gleidson, a Stephanie aqui com o apoio da Câmara aqui. E tudo que ele falou,
você vai poder acompanhar no meu perfil, no perfil da rádio e também lá no YouTube, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta ao Gleidson, para que ele possa responder, e também para o YouTube. Eu volto amanhã, quinta-feira, com o tema livre aqui pela Rádio Calheta FM 98,5.